Se uma mulher permite um certo toque, isso não significa que você teve sorte. Significa que algo já estava acontecendo muito antes desse momento. Agora, fica comigo por um segundo. Senta aqui do meu lado e escuta com calma, porque o que eu vou te dizer não é o que seus amigos falam no bar, nem o que a internet grita em vídeos rápidos. É mais silencioso e, por isso mesmo, muito mais poderoso. A maioria dos homens acha que o toque cria a conexão. Mas a psicologia mostra outra coisa. O toque quase sempre é a consequência, não a causa. E quando você não entende isso, você começa a duvidar de si mesmo. Você pensa que fez algo errado, que não é suficiente, que precisa tentar mais, insistir mais, provar mais valor. E é aí que sua autoestima começa a escorrer pelos dedos. Você já viveu isso? Um momento pequeno, um toque no braço, um abraço que durou meio segundo a mais. Ela não recuou. E depois, confusão, silêncio, distância. E você ficou se perguntando: eu imaginei tudo? Não. Mas você também não entendeu tudo. O que quase ninguém te explica é que mulheres são extremamente sensíveis à segurança emocional. Antes de qualquer toque, o cérebro dela já fez dezenas de avaliações invisíveis: confiança, previsibilidade, intenção, presença. Pesquisas em psicologia social mostram que o corpo reage depois que a mente decide que é seguro. Não é impulso, é filtro. Então, quando um toque acontece, mesmo algo simples, neutro, quase imperceptível, ele revela que você passou por portas que muitos homens nem sabem que existem. Portas emocionais, portas psicológicas. E é exatamente por isso que esse tipo de momento bagunça tanto a cabeça masculina. Porque parece pequeno, mas não é. E aqui vem a parte desconfortável. Às vezes, ela permite o toque e, mesmo assim, se afasta depois. Não porque você errou naquele instante, mas porque você interpretou o sinal como um ponto final, quando na verdade era apenas uma vírgula. E quando você age a partir da insegurança, tentando confirmar o que sentiu, você quebra o que ainda estava se formando. Capítulos nos comentários e descrição. Pule se quiser a versão curta. O que existe entre duas pessoas não nasce no contato da pele, nasce no que não é dito. No ritmo, no espaço respeitado, na forma como você não força. E quando você entende isso, você para de mendigar sinais e começa a reconhecer padrões. No final deste vídeo, você vai entender por que alguns homens são lembrados por anos por causa de gestos mínimos, enquanto outros fazem tudo certo e ainda assim são esquecidos. E quando essa chave virar na sua cabeça, sua forma de se ver e de se posicionar, nunca mais vai ser a mesma. Por que o toque nunca é acidental, mesmo quando parece inocente? A maioria dos homens acredita que o toque cria o interesse, mas na mente feminina, o toque só acontece depois que o interesse já existe. E eu sei que isso mexe com você, porque parece injusto, parece confuso, parece que você está sempre tentando decifrar um jogo que muda de regra sem avisar. Mas respira. Vamos organizar isso com calma. Aqui está a verdade central. Quando uma mulher permite um toque, mesmo pequeno, mesmo casual, ela já decidiu em algum nível que você é emocionalmente seguro naquele momento. Não é sorte, não é impulso, é avaliação. O cérebro feminino funciona muito mais como um sistema de previsão do que de reação. Antes de qualquer contato físico, mesmo um toque no braço ou um abraço mais próximo, a mente dela já passou por perguntas silenciosas. Eu confio nele? Ele respeita limites? Eu me sinto tranquila perto dele? Ele vai interpretar isso com maturidade ou vai pressionar. Pesquisas em psicologia social mostram que o corpo raramente lidera. Ele responde ao que a mente já autorizou. O toque, então, vira um sinal externo de algo interno: conforto, curiosidade, abertura emocional. Agora, observe como os homens costumam errar. Eles veem o toque como o começo da história, quando, na verdade, ele já é um capítulo avançado. E quando você lê um capítulo como se fosse a primeira página, tudo depois fica confuso. Imagine duas situações. Na primeira, você está tenso, tentando provar valor, interpretando cada gesto como confirmação ou rejeição. Quando ela toca seu braço, você muda, fica ansioso, apressa, quer confirmar o momento e, sem perceber, quebra o clima. Na segunda, você está presente, calmo, sem precisar de validação. O toque acontece e você não reage como se fosse um prêmio. Você continua igual, seguro, inteiro. E é exatamente isso que faz o momento ganhar peso. Percebe a diferença?
O toque não testa se você é interessante, ele testa quem você se torna depois dele. Pausa um segundo aqui. A maioria das mulheres não recua porque o toque foi errado. Ela recua porque a interpretação masculina foi emocionalmente pesada demais. Quando o homem transforma um gesto leve em uma obrigação emocional, o corpo dela sente antes mesmo que ela entenda racionalmente. Então, o que você faz com essa informação? Primeiro, trate o toque como um reflexo, não como um objetivo. Se você busca o toque, você cria tensão. Se você cria presença, o toque aparece naturalmente. Segundo, mantenha seu ritmo interno estável. Se ela toca e você acelera emocionalmente, você sinaliza carência. Se você permanece centrado, você sinaliza maturidade. Terceiro, respeite o silêncio depois do toque. Não preencha o espaço com necessidade. O espaço é parte da conexão. Quarto, leia o contexto, não o gesto isolado. O toque faz sentido dentro de um padrão maior de conforto e troca, nunca sozinho. O erro mais comum? O homem tentar retribuir imediatamente, como se estivesse equilibrando uma balança invisível. Isso não cria conexão, isso cria pressão. Uma frase simples, madura, que mantém o clima sem peso, poderia ser algo como: gosto de como as coisas fluem quando não forçamos nada. E agora eu quero te ouvir. Você já viveu um momento em que um toque pareceu promissor, mas algo se perdeu depois? Escreve nos comentários o que você sentiu naquele instante. No próximo ponto, você vai entender o teste silencioso que acontece antes de qualquer toque e por que a maioria dos homens nem percebe que está sendo avaliada até ser tarde demais. O teste silencioso que acontece antes de qualquer toque, a maioria dos homens acha que está sendo avaliada quando ela reage ao toque, mas o teste real acontece muito antes disso, quando você acha que nada está acontecendo. Aqui está o ponto central. Antes de permitir qualquer proximidade física, uma mulher observa como você lida com o poder invisível da atenção. Não com palavras, com comportamento, com ritmo, com autocontrole emocional. O cérebro feminino tende a priorizar previsão e segurança emocional antes de desejo explícito. Ela não pergunta, ele é atraente? Pergunta, o que acontece comigo quando estou perto dele? O corpo dela responde à resposta dessa pergunta. Se você é consistente sem ser previsível, presente sem ser invasivo, calmo sem ser distante, você passa no teste sem saber que ele existia. Esse teste funciona assim. Ela cria microsituações de ambiguidade, um atraso na resposta, um silêncio, uma mudança sutil de energia, não para manipular, mas para observar sua autorregulação emocional. Você entra em ansiedade? Você pressiona? Você muda quem é para agradar? Ou você permanece inteiro? Psicologicamente, isso ativa um sistema chamado previsão de recompensa. O cérebro dela começa a associar você à tranquilidade, curiosidade e ausência de ameaça. Isso cria abertura, e só depois disso o corpo entra em cena. Agora, deixa eu te mostrar como isso aparece na vida real. Cenário 1. Ela fica um pouco mais quieta do que o normal. Você sente o vazio. Preenche com mensagens, piadas forçadas, explicações, perguntas demais. O clima pesa. Ela sente. Cenário 2. A mesma pausa acontece. Você percebe, mas não reage com medo. Mantém seu tom, sua postura, seu eixo. Quando ela volta, o espaço foi respeitado, e isso aumenta o valor do reencontro. O que muda não é o que você faz, é o que você não faz por insegurança. Respira aqui comigo um segundo. Esse é o teste que elimina a maioria dos homens sem que eles percebam, porque ele não avalia charme, avalia maturidade emocional. E maturidade não faz barulho, mas o corpo reconhece. Então, como agir de forma prática? Primeiro, trate pausas como parte da conversa, não como rejeição. Silêncio não é ameaça quando você confia em si mesmo. Segundo, observe sua urgência interna. Se você sente necessidade de consertar o clima o tempo todo, algo em você está pedindo validação. Terceiro, mantenha seu ritmo emocional independente. Interesse não é fusão, é troca entre dois indivíduos inteiros. Quarto, deixe espaço para ela sentir curiosidade. A curiosidade morre quando tudo é explicado rápido demais. O erro clássico aqui é o homem tentar ser perfeito, sempre disponível, sempre compreensivo, sempre presente. Isso não cria segurança, cria previsibilidade emocional excessiva. E previsibilidade mata a tensão saudável. Uma frase simples, firme, que comunica equilíbrio sem cobrança, poderia ser: fica tranquilo, a gente conversa depois.
Agora me conta nos comentários. Você costuma ficar inquieto quando o clima muda de repente? Ou consegue manter sua calma interna? No próximo ponto, você vai descobrir por que alguns homens são automaticamente vistos como seguros para a proximidade física, enquanto outros nunca passam dessa barreira, não importa o quanto tentem. E presta atenção nisso. O que eu vou revelar a seguir explica por que metade dos sinais que você tenta interpretar nunca foram para você em primeiro lugar. Por que alguns homens são seguros para o toque e outros nunca são? A maioria dos homens acha que ser seguro é ser bonzinho. Mas os homens que ela confia o corpo não são os que tentam agradar, são os que sustentam a própria presença. Aqui está a afirmação central. Um homem se torna seguro para o toque quando ele não precisa do toque para se sentir seguro consigo mesmo. Isso parece simples, mas é profundo. O cérebro feminino lê sinais de estabilidade antes de ler sinais de desejo. Ele pergunta em silêncio: esse homem aguenta a própria ansiedade? Porque, do ponto de vista psicológico, o toque aproxima corpos e aproxima também consequências emocionais. Se o homem se desorganiza por dentro, o corpo dela percebe como risco. A mente dela funciona em dois quadros ao mesmo tempo. Um é emocional, segurança, calma, coerência. O outro é antecipatório, o que vem depois se eu cruzar esse limite. Quando você demonstra consistência interna, você reduz a incerteza negativa e aumenta a curiosidade positiva. Isso ativa o sistema de previsão de recompensa, não de defesa. Homens seguros mantêm novidade sem instabilidade, presença sem pressão, interesse sem fusão. Isso preserva a autoimagem dela e a sua. Agora, pensa em algo que você já sentiu, sem cenas específicas. Aquela sensação de estar perto de alguém e não precisar performar, de não ter que explicar tudo, de não ter que se ajustar para ser aceito. Quando isso existe, o corpo relaxa. Quando o corpo relaxa, a aproximação acontece. O oposto também é verdadeiro. Quando você sente que precisa fazer algo para manter o interesse, o corpo entra em alerta e o toque não vem. Homens que nunca passam dessa barreira costumam carregar uma urgência silenciosa. Eles querem ser escolhidos rápido, querem sinais claros cedo, querem garantias e, sem perceber, colocam o peso da validação nas mãos dela. Isso não cria confiança, cria responsabilidade emocional. E responsabilidade emocional afasta o toque. Já os homens percebidos como seguros operam diferente. Eles não confundem interesse com posse, não confundem proximidade com direito. Eles mantêm um eixo interno que não oscila a cada microsinal, e essa estabilidade cria espaço para o corpo dela se aproximar sem medo de ser engolido emocionalmente. Agora pausa comigo aqui. Esse tipo de segurança não é algo que você faz, é algo que você sustenta. É a diferença entre agir para obter algo e existir sem pedir permissão para ser quem você é. Então, o que você pode aplicar de forma prática e ética? Primeiro, fortaleça sua autoimagem fora da interação. Quanto menos sua identidade depender da resposta dela, mais leve sua presença se torna. Segundo, treine tolerância ao não dito. Nem tudo precisa ser esclarecido imediatamente. A clareza emocional vem com o tempo, não com pressão. Terceiro, mantenha limites internos claros. Quando você sabe o que aceita e o que não aceita, o corpo comunica firmeza sem palavras. Quarto, respeite o ritmo dela sem abandonar o seu. Ajuste não é anulação. Segurança nasce do equilíbrio. O erro comum aqui é o homem tentar parecer super compreensivo, sempre disponível, sempre flexível. Isso parece maturidade, mas frequentemente esconde medo de perder. E o medo contamina o clima antes que qualquer toque aconteça. Uma frase simples, alinhada, que transmite presença sem expectativa, poderia ser: gosto quando as coisas acontecem no tempo certo. Agora me diz nos comentários, você sente que tenta demais parecer seguro? Ou consegue realmente se sentir seguro por dentro? No próximo ponto, você vai entender o erro exato que a maioria dos homens comete logo depois que ela permite um toque. E por que esse momento decide se a conexão cresce ou desaparece silenciosamente. O erro perigoso que a maioria dos homens comete logo depois que ela permite um toque, a maioria dos homens acha que o toque é um sinal verde, mas os homens que ela respeita sabem que é um sinal amarelo. Aqui está a verdade direta, sem rodeios. O que define se a conexão cresce ou morre não é o toque. É como você se comporta nos minutos e dias seguintes.
E aqui eu vou ser honesta com você. Com calma, mas com firmeza. Muitos homens estragam tudo porque confundem permissão com conquista. O toque acontece e eles relaxam demais ou pressionam demais. Dois extremos, o mesmo resultado. Psicologicamente, o toque abre um espaço sensível. Ele aumenta a antecipação e ativa a previsão de recompensa no cérebro dela. Mas esse sistema é frágil. Se você muda seu comportamento de forma abrupta, a mente dela entra em modo de correção. Ele ficou diferente. Ele está exigindo algo. Agora existe uma expectativa. Quando surge expectativa não combinada, a segurança emocional cai. E sem segurança, o desejo não se sustenta. O erro clássico dos homens aqui é agir como se algo precisasse ser definido imediatamente. Mais mensagens, mais presença, mais intensidade. Como se o momento pedisse confirmação. Isso não é liderança emocional, é ansiedade disfarçada. Existe também o outro erro, mais silencioso, mas igualmente destrutivo. O homem que toca se sente validado e passa a tratar a conexão com descuido. Some, fica frio, acha que já fez o suficiente. Isso quebra a coerência emocional. E incoerência gera desconfiança. A mente feminina busca continuidade, não extremos. Ela quer sentir que o homem permanece o mesmo antes, durante e depois. O toque não pede mudança de personagem, pede estabilidade. Agora deixa eu te provocar um pouco, para te acordar. Se você precisa que o toque confirme seu valor, você já perdeu o controle interno. E um homem sem controle interno não transmite segurança, por mais confiante que tente parecer por fora. Isso não é um ataque, é um convite à maturidade. Respira aqui comigo. O toque não é um ponto final, é um ponto e vírgula. Ele pede leitura emocional, não reação impulsiva. Então, o que fazer de forma prática? Primeiro, mantenha o mesmo ritmo emocional. Se você estava calmo antes, continue calmo depois. O corpo dela confia no que é previsível sem ser monótono. Segundo, não acelere intimidade emocional. O toque não exige conversas profundas imediatas, nem declarações, nem planos. Deixe o espaço trabalhar a seu favor. Terceiro, continue vivendo sua vida. Quando você mantém seu eixo, trabalho, rotina, propósito, você comunica valor sem dizer uma palavra. Quarto, observe, não force. O próximo passo deve surgir naturalmente da troca, não da sua ansiedade. O erro a evitar aqui é tentar compensar o toque, ou sendo intenso demais ou distante demais. Ambos são tentativas de controle, e controle mata atração. Uma frase simples, madura, que mantém a leveza e preserva o clima, pode ser algo como: "Foi bom te ver hoje, a gente se fala. Agora eu quero saber de você. Depois de um momento de proximidade, você costuma se sentir mais tranquilo ou mais inquieto?" No próximo ponto, eu vou te mostrar por que algumas mulheres nunca esquecem certos homens por causa de momentos mínimos, enquanto outros fazem muito mais e desaparecem da memória emocional delas. E fica até o final, porque no último ponto eu vou revelar o detalhe psicológico que separa o homem que é lembrado do homem que é substituível, e quase ninguém fala sobre isso em voz alta. Por que ela lembra de alguns homens por um único momento e apaga outros que fizeram tudo certo? A maioria dos homens acha que é lembrado pelo que fez, mas os homens que ficam na memória dela são lembrados pelo que não tentaram controlar. Aqui está a afirmação central. Um homem se torna inesquecível quando ele cria um impacto emocional sem tentar possuir o momento. Isso vai contra quase tudo que ensinaram a você. Disseram que precisava impressionar, se destacar, deixar claro, marcar presença. Mas a mente feminina não grava excesso, ela grava significado. E significado nasce quando algo acontece sem pressão, sem urgência, sem pedido de validação. Psicologicamente, a memória emocional funciona por contraste. O cérebro não guarda tudo, ele guarda o que quebra padrões internos. Quando um homem não reage como esperado, quando ele não força a definição, quando ele não tenta garantir o lugar dele, algo diferente acontece. A mente dela continua trabalhando depois do encontro. Isso ativa o mecanismo de processamento incompleto. O cérebro odeia lacunas emocionais. Quando não há fechamento forçado, a experiência continua viva. É por isso que ela lembra de certos homens dias, meses, às vezes anos depois, mesmo sem contato constante. Outro ponto crucial é a preservação da autoimagem. Quando você não tenta capturar o momento, você permite que ela se veja como alguém que escolheu sentir, não alguém que foi empurrada a sentir.
Isso aumenta o valor emocional da experiência, não porque foi intensa, mas porque foi respeitada. Agora, pensa em algo que você já sentiu na sua própria vida. Aqueles momentos que voltam à sua mente não são os mais explicados, são os mais sutis, os que ficaram em aberto. O mesmo acontece aqui. Homens esquecíveis tentam transformar cada boa interação em um marco, em algo importante, em algo que precisa ser confirmado. E isso mata o efeito, porque o cérebro dela fecha a pasta rapidamente. Já entendi quem ele é. Homens memoráveis fazem o oposto. Eles permitem que a experiência ecoe, eles saem do momento sem arrancar conclusões, e isso mantém a presença deles viva na mente dela sem esforço. Agora, pausa aqui comigo. Ser inesquecível não é fazer mais, é não interferir no que está se formando. Então, como aplicar isso de forma prática? Primeiro, pare de tentar definir tudo emocionalmente. Relações ganham profundidade quando o significado amadurece sozinho. Segundo, valorize o ritmo natural da conexão. Se algo foi bom, não precisa ser repetido imediatamente para provar que foi real. Terceiro, mantenha sua identidade intacta após bons momentos. Quando você não muda, você se torna um ponto de referência emocional. Quarto, confie no impacto silencioso. Nem tudo que funciona precisa ser visível. O erro que destrói a memorabilidade é o homem tentar fixar a lembrança. Mensagens excessivas, relembrar o momento, pedir confirmação. Isso transforma algo vivo em algo pesado. Uma frase simples, elegante, que preserva o espaço e mantém o impacto, pode ser algo como: "Foi um momento bom, a gente deixa acontecer." Agora eu quero ouvir você. Já houve alguém que ficou na sua mente sem esforço, justamente porque nunca tentou te prender? E aqui está o fechamento mais importante de tudo o que você ouviu neste vídeo. O que cria conexão real não é técnica, é maturidade emocional. Não é o toque, é o que você faz com o espaço depois dele. Quando você para de tentar ser lembrado, você começa a ser sentido. E quando um homem é sentido, ele não precisa competir, ele simplesmente permanece. Esse é o ponto onde a maioria nunca chega, mas se você chegou até aqui, agora você entende por quê. A verdade mais desconfortável de todas é esta: a maioria dos homens não perde mulheres por falta de atração, perde porque transforma conexão em carência sem perceber. E eu sei que isso dói ouvir, porque é mais fácil acreditar que foi falta de química, de sorte, de timing, mas quase sempre não foi. Foi excesso, excesso de interpretação, excesso de expectativa, excesso de necessidade de certeza. O que ninguém te contou é que o desejo feminino não morre quando o homem erra uma frase. Ele morre quando o homem abandona a própria postura interna para tentar segurar algo que ainda estava respirando. Quando ele troca presença por ansiedade. Quando ele tenta fechar algo que precisava ficar aberto por mais tempo. Aqui vai a parte realmente controversa. Quanto mais um homem tenta fazer dar certo, mais ele sinaliza que não confia em si mesmo para ser escolhido naturalmente. E confiança não se pede, ela se sente, no corpo, no silêncio, na ausência de pressão. Mulheres não se afastam porque você foi calmo demais. Elas se afastam quando sentem que, a partir daquele ponto, passam a carregar o peso da sua validação emocional. E isso não é consciente, é corporal, é instinto, é autoproteção. Se você entendeu este vídeo até aqui, percebeu que não falamos de técnicas, falamos de maturidade, de autocontrole emocional, de saber sustentar o próprio eixo quando algo bom acontece, sem tentar possuir, definir ou garantir. E isso muda tudo. Muda como você anda, muda como você fala, muda como você reage ao silêncio, muda como você se vê, porque no momento em que você para de correr atrás de sinais, você começa a se tornar o sinal. Agora eu quero criar algo diferente aqui, não só um vídeo, uma conversa real. Escreve nos comentários uma experiência sua, um momento em que houve um toque, uma conexão, um quase, e depois a confusão. Eu leio, e sim, eu respondo, às vezes publicamente, às vezes chamando para conversar. Porque crescimento real acontece quando a gente olha para os próprios padrões sem se culpar, mas também sem se enganar. Se este vídeo te provocou, te incomodou ou te fez pensar, ninguém nunca me explicou isso assim, então ele cumpriu o papel. Lembra disso. O homem que não tenta ser lembrado é o homem que permanece, não porque ele faz mais, mas porque ele interfere menos, e isso hoje é raro. Se você chegou até aqui, você já está à frente da maioria. Agora é com você.